Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Jonatas. Vamos falar sobre blocos econômicos, né? Que é um dos pilares da globalização. Primeiramente, eu vou conceituar para vocês aí. Blocos econômicos compreendem a formação de mercados regionais entre países a fim de dinamizar e integrar a economia de seus membros através da livre circulação de mercadorias ou redução de impostos cobrados em importações. Essa referência foi Brasil Escola que deu, né? Tem várias referências sobre blocos econômicos, achei essa viável para nós. Então a ideia é viabilizar o comércio internacional. Essa é a ideia do bloco econômico. Primeiro, acreditava-se que os blocos econômicos poderiam apenas regionalizar e fazer com que alguns lugares apenas crescessem e outros acabassem por diminuir. Práticas protecionistas, né? Ou seja, de fechar cada vez mais para proteger a indústria, né, local. Entretanto, percebeu-se que é o contrário, que a ideia é fazer com que as nossas indústrias, né, de todo o país, possa produzir mais, né, para vender mais. Quando você abre as portas do seu país, as suas indústrias acabam vendendo mais porque aumenta-se a quantidade de mercado, certo? Nesse sentido, nós podemos dizer que há vários blocos econômicos, né? Aí pelo mundo inteiro, aí ó, tô dando algumas ideias para vocês. Os que mais chamam a atenção é o NAFTA, né? Canadá, Estados Unidos e México, o Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai e com a Venezuela também. Nós temos também a União Europeia, né? Um bloco mais forte e também com todas as características, e os outros que vão pelo mundo aqui, ó, certo? O ASEAN, Cacau, etc. Certo? Qualquer coisa vocês parem, analisam, né? Cada ideia desses blocos, mas a ideia, eu vou passar algumas ideias aqui, mas de uma maneira geral, o que mais nos importa é o Mercosul, NAFTA e União Europeia, né? É os que mais caem em prova, certo, pessoal? Lógico que todos são importantes, mas os que mais caem em prova, que tem mais aparecimento nas provas de vestibular, são esses, beleza? Então, vamos lá. Vamos falar da primeira característica. Todos os blocos, né, para fazer essa integração, para que haja esse aumento do comércio internacional, há sempre algumas características. Eu posso falar de maneira geral que há 4 características. A primeira delas é essa aí, ó, zona de livre comércio. Na zona de livre comércio, há a redução ou extinção das tarifas aduaneiras entre países de um mesmo bloco econômico. Nesse tipo de acordo, não se inclui outros elementos, como a adoção de uma moeda única ou livre circulação de pessoas. Aí nós temos o exemplo do NAFTA. Então, o que é essa zona livre de comércio? Ou ela pode aparecer ZLC, né, lá na sua provinha. Pessoal, a zona de livre comércio nada mais é do que simplesmente estabelecer a venda de mercadoria entre os países. Aí é só venda, ou seja, eles adotam, né, ou uma redução ou uma eliminação das taxas da alfândega, né? Então, ou seja, vamos supor que para vender o trigo, por exemplo, então vamos supor que o México venda trigo para os Estados Unidos, para o Canadá. Então eles três estabelecerem que não haverá mais taxação de alfândega para esse produto, então, por exemplo. Então, é a característica mais básica de um bloco econômico, certo? Zona de livre comércio. Beleza? Também nós temos que falar da união aduaneira. O que é isso aí? É uma evolução da zona livre de comércio. Ou seja, ele faz tudo o que faz na zona de comércio com plus, né? O que nós podemos dizer assim? Ó? Na união aduaneira, há a inclusão da zona livre de livre comércio incrementada a tarifa externa comum, essa TEC aí, em que os países membros adotam as mesmas tarifas
para suas exportações e importações. Um exemplo é o Mercosul. Pessoal, essa TEC, que é o plus aí nessa união aduaneira, que isso também cai em prova, a TEC é o seguinte, vamos supor que o Brasil compre algum produto, ou melhor, venda algum produto e compre também de outros países, por exemplo, da Europa. E a Argentina também possa comprar e vender para outros países da Europa. Nessa compra, no processo de compra, né, que os países de fora forem fazer, ou seja, na hora do Brasil exportar ou na hora de trazer para dentro do país, na importação, tem que ser adotada uma mesma taxa, uma taxa comum, né, para que não gere competitividade dentro do bloco, certo? Ou seja, o que o Brasil tiver de preço, mais ou menos a Argentina tem que ter o dela também. O Paraguai, o Uruguai, a mesma coisa, para que não gere concorrência. Por isso que eles criaram essa tarifa externa comum. Beleza, pessoal? Não é uma coisinha muito simples assim de entender, mas é fato dizer que é para não gerar concorrência. A ideia é essa. Então, o que tem? O que você tem que saber de primeiro momento? É essa união aduaneira, ou seja, é a livre comércio incrementada a essa tarifa externa comum, certo? Eles podem comercializar, né? Podem fazer negócio com países fora desse bloco, mas tem que adotar a mesma política, né, para todos os países aí. Tá bom? Aí não tem a Venezuela nessa fotinha aí, mas ela teve a sua entrada em 2012, certo? O Paraguai estava suspenso, né? Enfim, essa é a ideia. Vamos lá. Mercado comum. Neste momento, nós não temos nenhum bloco no mercado comum, porque o mercado comum também é a evolução, né, dessa união aduaneira, zona livre de comércio. Mercado comum não há nenhum bloco. Mercado comum diz: há a mais avançada integração entre países que fazem parte do mesmo bloco. Visa, além da eliminação de tarifas aduaneiras, que é a ZLC, a integração total da circulação de bens, mercadorias, capital e pessoas. Exemplo, União Europeia. Eu coloquei aí, porque a União Europeia ainda vai além disso, né? Vai além. Não é só isso aí, né? Ela tem mais um plus aí, mas só a União Europeia, caso possa cair em prova. Então, no mercado comum, há a integração avançada. Então, ele tem a característica da zona livre de comércio, ele tem a característica da união aduaneira, né, que é que ele possui a tarifa externa da TEC, e essa circulação livre de pessoas, de bens, de capitais, enfim, as empresas e as pessoas podem comprar e andar por esses países também com maior facilidade, certo, pessoal? Essa é a ideia do mercado comum do Sul. Agora sim que eu quero falar da União Europeia, né, que ela possui essa última característica, né, dos níveis de integração de um bloco. A união econômica e monetária é quando os países do mesmo bloco adotam a moeda única de livre circulação entre eles. Exemplo, o euro na União Europeia. Nessa união aí, é o estágio mais complexo de um bloco supranacional. Ele é atingido quando os países membros adotam uma mesma política de desenvolvimento, além dessa moeda única aí, que é o euro. Certo, pessoal? Então, ou seja, ela tem as 4 características: zona livre de comércio, a união aduaneira, o mercado comum e essa união política, econômica e monetária. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, mas eu coloquei só esse resuminho aí, ó, sobre blocos econômicos. Na área de livre comércio, né, zona de livre comércio também, ZLC, é redução da tarifa de alfândega. A união aduaneira é a redução da tarifa de alfândega, é a criação da TEC, tarifa externa comum, e nós temos o exemplo do Mercosul aqui,
na área, né, na zona de livre comércio nós temos aqui o NAFTA, o mercado comum nesse momento não temos ninguém, porque a União Europeia vai se encaixar mais aqui, né, mas pode ter a livre circulação de bens, serviços e pessoas, e a União Monetária, que é a adoção da moeda única, que tem também a livre circulação de bens, criação, ou seja, a União Europeia é o bloco mais ousado de todos eles, né? Eles querem a todo custo que as economias de seus países se fortaleçam cada vez mais e eles adotam todas essas políticas para que possam crescer economicamente, né, politicamente, seus países. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, postem aí nos comentários. Tchau.